Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 3 de dezembro, agora na Espanha, 19 horas e 23 minutos, no Brasil, 15 e 23 da tarde. Gente, vejam a movimentação da BTC nos 6 horas. Essa mega agulhada aqui foi por conta do golpe de Estado lá na Coreia do Sul. O negócio ficou feio lá, já vou falar dos fatos. Acabou abalando não só o mundo TradeFi, o mercado acionário começou pela própria bolsa de Seul e foi se espraiando por todos os mercados, afetou o mundo cripto. A BTC fez uma mínima cujo fundo ficou fortemente ascendente em relação àquela mega agulhada de 26 de novembro. A mínima bateu em 93.578, a mínima do dia 26 de novembro ficou em 90.791. Não tem como negar que aqui no 6 horas a BTC está desenhando uma bela cunha, com fundos ascendentes, topos descendentes. Eu não consigo entender como alguém consegue vislumbrar um viés de baixa diante de uma brutal acumulação triangularizada como essa. Isso aqui tá muito mais para um padrão mastro-bandeira do que qualquer outra coisa. Isso aqui fatalmente vai levar a BTC para algo acima de 100 mil dólares nos próximos dias ou nas próximas semanas. No diário, absolutamente nada mudou. A agulhada de hoje para 93.578 está fortemente ascendente em relação às agulhadas dos dias 27 e do dia 26 de novembro, que está lá desenhando um fundo em 90.791. Meus amigos, a próxima parada da BTC na sua pernada impulsiva é estressar esta superior dessa cunha num patamar acima de 97, podendo até namorar os 98. Na projeção aqui no diário, ambas as linhas da nuvem seguem agressivamente apontadas para cima, mas o gráfico mais impressionante é o da dominância, que quebrou para baixo, fez quebrar para baixo aquela linha de tendência de alta. Gente, eu não sei se algumas pessoas não entenderam ou não têm nenhum preparo para estar no mundo cripto, mas quando eu fiz aquele vídeo da manhã reportando que quando a dominância da BTC buscar algo abaixo desses cumes, vamos lá para o nosso gráfico semanal da dominância. A dominância da BTC, a temporada de altcoins, a alt season, e oficialmente começou quando a gente fez quebrar a dominância para baixo dessa linha de tendência de alta. Ou seja, quando a gente quebrou para baixo de 57%, a gente desenhou esse corpo real vendedor da semana passada e agora esse. A dominância chegou a bater 55,13, mas com essa volatilidade por conta dos fatos na Coreia do Sul, agora subiu de volta para 56. Quando eu disse lá no vídeo da manhã, que quando a dominância quebrar de cima para baixo esses cumes aqui dessa congestão, ou seja, quando a dominância perder 48%, 47%, nós precisaremos estar expostos a pelo menos o nosso portfólio precisará estar exposto a ostentar um percentual mínimo de 30% em stablecoins. Por que eu falo isso? Porque as stablecoins são pareadas a 1 para 1 contra o dólar. E quando eu falo estar exposto a stablecoins, é porque a gente, obviamente, vai estar saindo de middle caps, vai estar saindo de micro caps, vai estar saindo de large caps para aumentar a nossa exposição em stablecoins. Hoje, por exemplo, com esse fato da Coreia do Sul, a dominância subiu de 55% para 56%, e muitas altcoins derreteram mais de 5%. Agora imaginem o que vai acontecer quando a dominância quebrar 47%, 48% e algumas middle caps ou micro caps vão basicamente estar muito próxima das suas máximas históricas para esse ciclo, e qualquer ventinho na esquina vai fazer com que a dominância catapulte de volta para cima de 57%. Então vamos supor que a BTC bata 180 mil dólares e a dominância lá em maio, junho de 2025, e a dominância, a gente acorde com a dominância a 47%, 48%. Basicamente, a gente quebrou de cima para baixo esses cumes. Gente, quando isso acontecer,
vocês podem ter certeza que uma Atom já vai estar valendo $120, ou $140, ou até um pouco mais. Uma Kusama provavelmente vai estar lá próximo de $600. Uma Avax vai estar em 500, 450, $500. Vocês vão ficar esperando acontecer um ataque nuclear ou um golpe de Estado na Coreia do Sul para a dominância voltar para um patamar acima de 50%, para aumentar a sua exposição a stablecoins? Ou vão ficar aguardando a dominância experimentar os fundos? Eu, obviamente, vou ter uma bela parcela do meu capital cripto ainda exposta a middle caps, a micro caps e a large caps, mas com certeza eu já vou ter mais de 30% do meu portfólio ostentando stablecoins, porque eu não sou maluco. Porque a dominância, gente, quando ela visitar algo entre 48% e 40%, ela vai estar estressando absurdamente o centro gravitacional do seu fundo. Ou estresse. Porque a dominância, existe uma força gravitacional que vai sugar ela de volta para essa LTB. A dominância, desde o surgimento da ETH, antes da Ethereum, a dominância ficava entre 99% e 98%. Olha aqui, ó. Ciclo de 2013 e 2014, a dominância estava em 99%. Ciclo de 2000 quando houve o halving, lá em maio de 2016, a dominância estava em 97%, gente. A mera publicação do white paper da ETH fez a dominância cair de 97 para 94. Mas por que a dominância, que é o percentual que o market cap da BTC ocupa dentro do market cap de todo mundo cripto, ficava lá em 99, 97, 94%? Porque basicamente todas as altcoins nessa época eram mais do mesmo. A LTC era mais do mesmo. O consenso era Proof of Work, não era capaz de rodar smart contracts. A BTC confirma e confirmava um bloco a cada 10 minutos. A LTC confirma um bloco a cada 5 minutos. Aí surgiu a Ethereum. A Dogecoin, na época, era um fork da LTC, diminuiu o tempo de confirmação Proof of Work de 5 para 2 minutos. Tudo era mais do mesmo. A única novidade que efetivamente surgiu foi a Ethereum. Quando a Ethereum ostentou ao mundo o seu white paper, a dominância caiu de 97 para 94%. As pessoas pensaram, pô, se o Vitalik Buterin e a sua patota vão ofertar isso, ninguém sabe. Só que eles colocaram o mainnet em operação. E o que aconteceu com a dominância? Caiu de 94% para 32%. Por quê? Porque, basicamente, com o mainnet da ETH full operacional, centenas, milhares de altcoins apareceram repentinamente. Ou seja, o mundo viu o poder da descentralização. Mas aquela força gravitacional sugando o preço em direção a essa LTB continuou latente. A dominância buscou 32%, mas voltou para desenhar a LTB. A mesma coisa aconteceu com o ciclo de 2020 e 2021. Levou a dominância de novo para 38% e a força gravitacional sugou o preço de volta para a extensão dessa LTB. E o que os senhoritos acham que vai acontecer agora? Só que, gente, quando a dominância bater num patamar entre 48% e 40%, a chance da gente voltar e estressar de novo essa LTB é brutal. A dominância vai formar uma canaleta virtual de alta de volta para essa LTB. E quando isso acontecer, não haverá cristão que consiga bombear as altcoins de volta para cima. Basicamente, 99% de todas as altcoins vão desenhar topo com a dominância entre 48% e 40%. Por que eu falo que se a dominância da BTC quebrar 48%, a gente tem que estar com 30% do nosso portfólio exposto em stablecoins?
E se começar a buscar o centro gravitacional dessa congestão, a gente já tem que se preparar para colocar 50%. E se bater 40%, mais de 50% do nosso portfólio já terá que estar em stablecoins. Porque quando isso aqui acabar desenhando um retorno aqui no semanal para buscar esses cumes, e isso vai acontecer, basicamente 99% das altcoins já terão desenhado as suas respectivas máximas históricas. Eu tô falando como um profissional que está no mundo cripto desde 2013. Quando as pessoas começarem a ver que os seus portfólios em middle caps, quando a pessoa vê que uma Solana de 1.350 caiu para 820 e não tem força para voltar para 1.000, a gente já vai estar fora, gente. A gente vai deixar a batata quente pro tiozão da Petrobras, que vai se impressionar com o Drex, vai falar pros amiguinhos dele da Petrobras, olha, é o futuro, eu consigo operar BRL embrulhado na rede Avalanche com a rede BSC e interagir com o Drex. Nessa hora, meus amigos, nessa hora, o market cap das altcoins já vai ter tocado lá em 8 tri. Vamos lá pro market cap das altcoins. Vamos lá pro Total 2. Nessa hora, facilmente o market cap das altcoins já vai ter encostado em 8 tri, porque a BTC já vai estar valendo 3 tri, a dominância a 40%, com a BTC a 3 tri, isso aqui facilmente vai estar acima de 5, 6 tri. Se a dominância cair para 35%, é hora de desembarcar com certeza. Isso aqui já vai estar namorando os 7, 8 tri. E aí, meus amigos, quando o tiozão da Petrobras se emocionar com o mundo cripto, a gente vai ter que estar pulando fora. A batata quente vai ficar com eles. Quem não sabe o que comprar, quem não sabe como gerenciar o próprio risco, quem não sabe qual é o percentual de stablecoins que tem que estar ostentando como exposição na carteira, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, irrisório para dizer o mínimo, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5 ou até 1 vezes 6 nas super large caps. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins de capitalização mediana. O market cap é um pouco menor em relação às super large caps, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas nas middle caps facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim, as microcaps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, vocês facilmente vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Governo americano transferiu 19 mil BTCs num valor de 2 bilhões de dólares para a Coinbase. Tem gente achando que o Tesouro americano vai despejar essas 19 mil bitcoins. A Coinbase não tem autorização contratual e legal para falar sobre isso. Essas 19.800 BTCs pertencem àquele conjunto de 200 mil BTCs apreendidas da Silk Road, que era uma plataforma da Dark Web, onde era possível encomendar qualquer tipo de serviços ou bens ilícitos. Enfim, dizem que até homicídio era passível de ser encomendado na Silk Road, mas tudo era pago com BTC. Basicamente, o FBI explodiu e acabou com a Silk Road, e essas 200 mil BTCs foram transferidas para o governo norte-americano. Essas 200 mil BTCs foram objeto de pena de perdimento de bens em favor do Tesouro americano. Gente, para quem não sabe, o governo norte-americano, ele teve um public address dele, cuja private key era custodiada por funcionários do governo, um public address do governo americano foi hackeado, só que os hackers viram que levaram as BTCs do governo e eles devolveram. Ninguém sabe como ficou exatamente essa história, mas o que está rolando em termos de zoom é que provavelmente o governo norte-americano está contratando a Coinbase para promover a custódia segura das BTCs pertencentes ao governo, porque até agora o governo
não tem autorização legal para criar um sistema oficial de custódia. Isso deve acontecer durante a gestão Trump. Mas o mais factível é que essas BTCs não serão vendidas. O mais factível, tanto é que o mercado nem sentiu muito essa transferência. Basicamente, a volatilidade do mercado hoje no intraday foi por conta do golpe de Estado na Coreia do Sul. Não foi por conta dessa transferência. O que está rolando mesmo é que o governo norte-americano está contratando a Coinbase para custodiar as BTCs governamentais até que haja uma estrutura em termos de órgãos governamentais que sejam capazes de custodiar essas BTCs com segurança. Isso é fácil, seria só criar uma multi-assinatura num Ledger. Só que esses funcionários imaginem vocês tentarem explicar para um funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional Brasileira como funciona uma multi-assinatura num Ledger. Não é tão fácil assim. O funcionário tem que ser capacitado, tem que fazer um curso. Só explicar, eles não vão entender. Eles precisam fazer isso na prática. Como é que funciona, por exemplo, uma Binance? A Binance tem lá os hot wallets, mas o grosso do patrimônio cripto da Binance está em cold wallets que precisa de múltiplas assinaturas. Ou seja, as assinaturas necessárias para acessar um cold wallet da Binance vai precisar pelo menos da senha de 4 ou 5 diretores. O que vai acabar sendo replicado nas estruturas governamentais dos estados soberanos. Por enquanto, não há nem autorização legal para autocustódia de órgãos governamentais e nem segurança para isso. Só ver o que aconteceu com o address do governo americano nos últimos dias. E a TRX explodiu para para a maior alta de todos os tempos, ou seja, a TRX está desenhando um novo all-time high na esteira da XRP. O que está acontecendo com aquelas altcoins dos ciclos anteriores que eram muito pesadas, mas a TRX também é o ecossistema da Web3, onde circulam a maior parte dos dólares Tethers, né, da USDT. Então, a demanda por TRX não para de aumentar. É o novo normal. E o Raul Paul da Real Vision, uma outra gestora de recursos que veio do mundo TradeFi e hoje está encantada com o mundo cripto, diz que Coinbase, Binance e MetaMask estão promovendo uma mudança gloriosa nessa tendência exponencial de investimentos autocustodiados. Segundo o Raul Paul, é um privilégio poder presenciar essa revolução que está acontecendo sob os nossos olhos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Coreia do Sul encontra-se agora num limbo jurídico. O presidente Yoon Suk declarou lei marcial, suspendeu os direitos civis, fechou o parlamento, mas o parlamento anulou a lei marcial, ninguém sabe exatamente como isso vai se desdobrar. Os legisladores votaram para levantar a lei marcial e suspendê-la. O fato é que a lei marcial segue sendo cumprida pelos militares. A moeda oficial, o won sul-coreano, derreteu. A Coreia promete, o governo do agora ditador Yoon Suk prometeu liquidez ilimitada para apoiar os mercados, isso para a BTC é muito bom. A Bolsa de Valores vai decidir se vai retomar as negociações a partir das 7h30 da manhã de amanhã, né? Que já é hoje lá hoje já é dia 4 de dezembro, hoje já é dia 4 de dezembro em Seul, mas enfim, vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. O parlamento sul-coreano acabou rejeitando a lei marcial imposta pelo presidente e a OTAN está mandando frotas navais para patrulhar o Mar Báltico depois que um cabo submarino de fibra ótica que ligava a Alemanha à Finlândia foi cortado. Agora, outros 2 cabos também sofreram incidentes. Não se sabe se eles estão totalmente interceptados, mas o fato é que esse cabo submarino alimentava a Finlândia com 25% da capacidade instalada de terabytes por segundo
acabou deixando a Finlândia com a internet um pouco mais lenta, mas agora não se sabe se esses incidentes têm origem em submarinos russos, mas o fato é que a OTAN está colocando cada vez mais militares no Mar Báltico. Não é possível patrulhar todo o Mar Báltico e todos os cabos submarinos, principalmente os de fibra ótica, que sustentam a internet nos países bálticos, principalmente Finlândia, Letônia, Estônia e Lituânia, que podem sofrer uma espécie de apagão cibernético. Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas claramente tá desenhando uma acumulação. No gráfico diário, aqui no 6 horas, aqui no gráfico diário, a gente segue desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. Fatalmente a BTC em algum momento vai explodir para mais de 100 mil dólares. Eu considero um erro crasso o sujeito desembarcar do mundo cripto neste exato momento, como alguns Cavaleiros do Apocalipse estão propalando. Gente, o sujeito que não tem estômago para lidar com uma volatilidade ligeiramente perturbadora como essa, não merece surfar retornos igualmente perturbadores. Basicamente, todos os fundos estão ascendentes no diário e também no 6 horas, todos os topos estão descendentes. Isso aqui, fatalmente, é uma acumulação que vai redundar numa explosão acima de 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.